Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, tempo de absoluta depuração, tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil e os olhos não choram e as mãos tecem apenas o rude trabalho, o coração está seco. Gente, hoje vamos trabalhar o formidável Carlos Drummond de Andrade. Quem nunca ouviu? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Ou então, quem nunca ouviu, pelo menos musicado, né? E agora José, não é? É sobre esse extraordinário poeta brasileiro que vamos falar hoje, Carlos Drummond de Andrade, o itabirano mais ilustre de todos os tempos. Um pouquinho da biografia de Drummond. Carlos Drummond de Andrade nasceu em 1902, morreu em 87, foi poeta, prosador e cronista admirável, né? Como contista e cronista, escreveu, entre outras obras, Fala Amendoeira, A Bolsa e a Vida, Quadrante 1 e 2 e Cadeira de Balanço. Olha só, gente. Dada a farta produção poética de Drummond, a organização de suas obras em partes ou em fases permite acompanhar com maior clareza a evolução dos seus temas, né, gente? Ele tem uma obra vasta e essa organização que se dá de seus temas e do tempo, né, é muito importante para a gente conseguir entender um pouco melhor essa obra tão vasta e tão rica drummondiana, né? Então, gente, nós temos 4 fases quando a gente fala de Carlos Drummond de Andrade. A primeira fase é a fase gauche dele, que toma parte na década de 1930, a fase social, de 40 a 45, a fase do não e a fase última, que é a fase da memória, certo? Vamos ver a primeira fase de Carlos Drummond de Andrade, que é essa fase gauche. Essa palavra gauche, pessoal, tem uma origem francesa, não é? E significa lado esquerdo. Para além do campo político que a gente pode inferir nisso aí, né? Aplicado a ser humano, significa aquele que se sente às avessas, que ele está do lado de fora, que ele não consegue se inserir muito bem, que ele não consegue estabelecer uma comunicação com a realidade, né? E a obra que a gente destaca, né, nesse contexto, nessa fase de Drummond, não é o livro Alguma Poesia, de 1930, e Brejo das Almas, de 1934. A gente tem características aí como ironia, humor, poema piada, síntese, linguagem coloquial, né? E essas características são ainda da primeira fase modernista, embora a gente coloque Carlos Drummond de Andrade nessa segunda fase modernista. Essas características que eu falei anteriormente, poema piada, elas são mais da primeira fase, não é? O que temos mais aí? Pessimismo, individualismo, isolamento, reflexão existencial, ironia e metalinguagem, que é a linguagem falando da linguagem, né, gente? Dessa fase, esse poema está contido em Alguma Poesia, o livro Alguma Poesia. Vamos ver o poema das 7 faces. Quando nasci, poema das 7 faces, perdão. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada.
O homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabia que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, não seria uma rima, não a solução. Mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Vamos agora à fase social ou à comunicação viável. Nessa fase, pessoal, o eu lírico de Drummond, não é? Ele já manifesta interesse pelos problemas da vida social, né? Essa mudança de postura acontece diante da realidade observada nos poemas que se relaciona ao contexto histórico. O contexto histórico desse momento, da fase social de Carlos Drummond, é um contexto complicadíssimo. A gente tem aí a ascensão do nazifascismo, guerra na Espanha, Segunda Guerra Mundial, a gente tem aí Segunda Guerra Mundial, com o extermínio de mais de 6 milhões de judeus, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, não é? Temos, no Brasil, a gente tem a intentona comunista e a gente ainda tem a ditadura Vargas, não é? Então, nesse momento, a poesia de Drummond sai daquele momento gauche e vem para essa coisa mais social, mais do coletivo. Temos aí as obras que destacamos, Sentimento do Mundo, e José, não é? Que ele escreveu em 1942, e A Rosa do Povo, em 1945. Então, o contexto social do Brasil e do mundo é um contexto turbulento, difícil, um momento histórico cruel, não é? Vamos ver o poema Mãos Dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Mais um poema da obra Sentimento do Mundo, que representa essa segunda fase drummondiana, a fase social. Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente, não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque este não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas.
Vamos agora, pessoal, dar uma olhada na terceira fase de Carlos Drummond de Andrade. Essa fase é chamada a fase do não, ou a fase do signo do não, né? O período crítico das guerras e ditaduras que a gente viu anteriormente, né, nessa fase social de Drummond, já havia passado aqui, né? Embora o mundo ainda vivesse a Guerra Fria. O poeta acumulava o desencanto de sua aventura política pela poesia, né? E a partir da obra Claro Enigma, que é lançada em 1951, a criação poética de Drummond começou a seguir duas orientações. A primeira, que é reflexiva, filosófica, metafísica, né? Que reflete muito sobre a morte e o tempo. E essa segunda vertente dessa fase de Drummond, que é a poesia nominal, com tendências ao concretismo e a preocupação com recursos fônicos, de som, visuais e gráficos do texto. Já é um outro momento aqui, uma outra fase, uma outra vibe dessa obra drummondiana, né? Em Claro Enigma, que a gente destaca nessa fase de Drummond, a proposta de Drummond parece ser a de escavar o real mediante um processo de interrogações e negações que acaba revelando o vazio, o nada à espreita do homem. O mundo é definido como um vácuo atormentado, gente. Isso aí é característica do existencialismo nihilista, como coloquei aqui para vocês, né? A abolição de toda crença e o apagar-se de toda esperança trazem consigo o autofechamento do espírito, né? E a gente tem aí negatividade, abolição de toda crença, o apagar-se de toda esperança, que são traduzidas pela expressão da dor, do vazio, da angústia, não é? A consciência da queda que aprisiona todo ser vivo. Sobre essa terceira fase, ou a fase do signo do não, desta negação, né? Temos aí o poema Legado. Legado. Que lembrança darei ao país que me deu tudo o que lembro e sei, tudo quanto senti. Na noite do sem fim, breve o tempo esqueceu, na minha incerta medalha, e a meu nome se ri. E mereço esperar mais do que os outros? Eu? Tu não me enganas, mundo, e não engano a ti. Esses monstros atuais não os cativa Orfeu, a vagar taciturno entre o talvez e o si. Não deixarei de mim nenhum canto radioso, uma voz matinal palpitando na bruma e o arranque de alguém, seu mais concreto espinho. De tudo quanto foi meu passo caprichoso, na vida restará, pois o resto se esfuma, uma pedra que havia em meio do caminho. Esse poema pertence a Claro Enigma. Vamos ver mais um poema desta fase de Drummond. Memória. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Essa fase final que a gente adentra agora, pessoal, é do tempo de memória. Essa fase de Drummond, ele vai fazer um resgate desse universo e dessa memória que ele já havia colocado, né? Então, a produção poética desse tempo de memória de Drummond se dá na década de 70 e na década de 1980, não é? Os temas que são universais são retomados e aprofundados. Os temas que nortearam toda a obra,
toda a vida do escritor. Nessa fase final dele, ele faz uma retomada de tudo que ele já havia feito. De Itabira, né, que é onde ele nasceu, ele vai retomar a infância, a piada, né, o poema A Piada, a Brincadeira, que ele fez lá na sua primeira fase, o humor, o cotidiano e a auto-ironia. Espero que vocês tenham gostado dessa pincelada que eu dei sobre Carlos Drummond de Andrade. Ele, com certeza, é um dos maiores poetas do Brasil. Eu considero ele ao lado de Manuel Bandeira. É um autor que vale a pena ser lido, difundido, conhecido, não é? Um abraço para vocês.